Era assim que esperávamos conhecer a Luna, mostrando todo o poder e glória de uma deusa. Para os que conhecem toda a sua história, de Tirande foi uma decepção inimaginável, um fracasso histórico e terrível. Felizmente há algumas coisas boas nisso, e é isso que focaremos nesse vídeo, como algumas perguntas finalmente respondidas. Por que Luna impediu Tirande de matar Sylvanas? Não, essa resposta teremos no próximo século, ou na próxima vida talvez. Luna finalmente explica por que deixou que os Elfos Noturnos, Darnazos e toda a Teldrassil queimassem na maior cremação em massa da história de Azeroth. Finalmente explicou por que sua irmã tem se mostrado com raiva dela. Finalmente entendemos por que a Rainha do Inverno despreza tanto Luna. E finalmente descobrimos por que a lágrima de Luna é um pilar da criação também. Tem muita coisa nesse vídeo, então já sapeca o like e se inscreve no canal clicando no sininho para não perder os próximos. Foram mais de 50 likes no penúltimo vídeo. Activision Blizzard, escândalo, decisão e futuro do canal. E mais de 50 likes no último vídeo. Garrosh, pior ou igual a Sylvanas? Brigadão ao apoio de sempre, lendários. Em especial a todos que viram que o vídeo do Garrosh saiu do ar, me avisaram a tempo. Eu consegui falar com o YouTube, restaurar o vídeo e corrigir o erro. Muito obrigado mesmo, lendários, pelo apoio e também pelo suporte. É graças a vocês que conseguimos restaurar tudo. Agora sim, bora pro vídeo, logo após a vinheta. Aparentemente o que a Rainha do Inverno fez depois foi chamar Luna através de Tirande, talvez algo como o que os titãs fizeram com Sargeras, puxando-o para o seu trono no santuário do Panteão Titã. Outro ponto que pode ter ajudado é a conexão entre as duas. Sendo irmãs, segundo o livro de WoW Colecionador, a Rainha do Inverno e sua irmã são galhos da mesma árvore. Já que o Sonho Esmeralda e Ardena são descritos assim pelos primeiros, a árvore que podemos chamar de vida. Como se atreve a vir aqui, irmã? Antes, eu queria destacar a cena aqui. Vemos um esboço de Chandris e Ysera, finalmente aparecendo na cinemática. A última vez que Ysera apareceu em sua forma normal foi no Cataclismo, no fim dele. E Chandris, até onde me lembro, nunca apareceu numa cinemática. Outro ponto é o ambiente. Notem que ali onde Tirande / Luna está, tem um feixe de luz, enquanto do lado da Rainha do Inverno tem as sombras, transparecendo claramente o dia e a noite. A luz e as sombras, Tirande está com um brilho pelo corpo, levitando, deixando claro que já não é mais ela. Agora, notando a fala, eu achei super incrível a Rainha do Inverno intimando a Luna. Como ousa vir aqui, irmã? Esse começo foi muito bom. Eu até pensei que a Rainha do Inverno ia dar um tapa na cara dela, mas, como sempre, eu esperei demais. Nossos clamores por eras foram ignorados, desprezados. Aqui, notamos a raiva se tornar tristeza, decepção, e vejam só, até a Rainha do Inverno recorre a Luna, dando até mesmo a entender que a Luna é uma deusa também para Ardenweald, ou mesmo para as Terras Sombrias, ou pelo menos para sua irmã, ela é uma ajuda, uma amiga. Enfim, isso me lembra também dessa cena lá em Bastion, antes de Anduin chegar e enfiar a espada na Arconde. Olha só. E se a traição de Denathrus for irreversível? O Prócer se foi, e o Bastião não tem como salvar as Terras Sombrias sozinho. Nada disso deveria ter acontecido. Será que a Rainha Invernal poderia... Eu não tinha entendido aquilo. Foi cortada a cena para a chegada do Anduin.
Mas agora ficou claro o que Iriano ia dizer. Será que a Rainha Invernal poderia pedir ajuda a Eluna? Dando ao entender que o Panteão da Vida e da Morte tem alguma aliança. Ou pelo menos Eluna com a sua irmã, Rainha do Inverno. Eu ouvi vocês clamarem. Senti sua dor. Ou seja, do mesmo jeito que Eluna cuida e sente pelos Elfos Noturnos, ela cuida e sente também dos que confiam e cultuam ela em Ardenweald. Ela viu o que acontecia em Ardenweald. Até aqui. E no rastro da tragédia. Ou seja, quando aconteceu a queima de Teldrassil, ela viu aquilo também. Ela poderia sim ter salvo seu povo, os Elfos Noturnos. Mas lembrou-se de Ardenweald, da seca e... Mandei uma torrente de almas para vocês. Sim, ela decidiu. Em vez de salvar os Elfos Noturnos da queima de Teldrassil, ela simplesmente assistiu tudo aquilo acontecer. É dito no livro Elegia que ela abençoou os Elfos para não sentirem a dor do fogo queimando sua pele ou a dor do Templo da Lua destruindo seus ossos e quebrando suas cabeças. Em seus últimos instantes é dito, sim, que ela acalentou a dor de todos para que morressem sem dor. E então, quando suas almas saíram de seus corpos, ela, Eluna, enviou todos para Shadowlands. É dito ainda num livro de World of Warcraft, escrito por um corretor, acredita que Eluna tem o poder de impedir que as almas dos elfos vão para Shadowlands, e que a prova disso são os Whispers, ou Fogos Fatos. Então, ela poderia sim tornar todas aquelas almas Fogos Fatos, mas diante da situação de Ardenweald e dos pedidos de socorro de sua irmã, a Rainha Invernal, ela decidiu deixar todas as almas irem para Shadowlands, abastecendo assim Ardenweald, já que todos, pela sua conexão com a natureza, iriam para lá mesmo depois do julgamento da juíza, que certamente ela conhece ou sabe da existência. A grande árvore. A Rainha Invernal lembrou porque no teatro que fazemos mostra o que vivemos. É mostrado a queima de Teldrassil, mas a Rainha Invernal não teve cérebro suficiente para entender o que sua irmã fez. Aparentemente ninguém teve essa ideia e Eluna, ao que parece, guardou esse segredo. Até agora. Todos que pereceram lá foram engolidos pela gorja. Como a máquina está quebrada desde o começo de Legion, que no caso basicamente é aquele construto inútil que chamam de juíza, as almas de todos foram para a Gorja. E aqui você deve lembrar, mas espera aí, Andrew, os Quirianos é que levam as almas para a juíza julgar. Por que então os Quirianos não pararam de fazer isso? E a resposta está bem aqui. Por que continuamos a embarcar as almas se sabemos que elas vão direto para a Gorja? Não é nosso dever fazer com que as almas cheguem ao seu reino de destino. Nosso dever é fazer com que atravessem o véu. A Arconte, junto dos demais Eternos, está trabalhando na solução do problema. Temos que ajudá-la cumprindo nosso dever, custe o que custar. Você tem noção do fanatismo desses que se dizem eternos? Sabendo que estão fazendo algo completamente errado, vão lá e continuam? Alguém me explica como essas criaturas tolas viveram por tanto tempo? Milagre? Eluna, então, depois de 2 expansões e sendo uma deusa, diz: Então eu condenei meus filhos mais estimados. E começa a chorar. Gente, vocês têm noção disso? Eluna não sabia que os elfos estavam indo para Gorja? Eluna não sabia que a juíza estava desativada? Eluna não sabia que estava condenando seus filhos? Eluna não sabia que seus filhos estavam sendo torturados na Gorja desde que atravessaram o véu das Terras Sombrias? Eluna não sabia. Uma deusa não sabia. Tu tem noção do quanto absurdo é isso? Que tipo de Deus é essa? Que não sabe o que acontece em todos os lugares.
mas se apresenta em incontáveis mundos e realidades, como em Draenor, ou mesmo no mundo do Tienax, onde ele lutou e venceu um deus antigo graças ao poder de Eluna. Então eu volto a questionar, como Eluna consegue estar em vários lugares, mas não sabe o que se passa neles? Peraí, deixa eu respirar e vamos continuar. Por nossas mãos, essas almas ainda podem ser guiadas para a primavera. E quando vemos a Rainha do Inverno consolar Eluna com as palavras... Mas peraí, então a Rainha do Inverno é mais velha que Eluna? Porque é isso que transparece. É como se Eluna tivesse caído de bicicleta. Ela se feriu e então a irmã mais velha foi lá consolá-la e diz, tá tudo bem, vai sarar. Gente, que é isso? Uma Eterna consolando e dizendo como uma deusa pode corrigir a merda que ela fez? Eu não tô tocando isso. Continuando. Por nossas mãos, essas almas ainda podem ser guiadas para a primavera. Agora vejam só, guiados pela primavera. Isso explica como o ciclo funcionaria, ou seja, ao ir para Shadowlands, essa alma é amadurecida, depois enviada para o Sonho Esmeralda, onde acredito ser o lugar da primavera e reino da vida, e então retornam a Azeroth, ou ao universo Warcraft, onde tem uma nova vida. Aparentemente, pelo menos, seria assim como você retorna ao universo Warcraft e a vida ainda não foi explicado. Mas é interessante o caminho até esse momento. Outro ponto que fica claro com essa frase da Rainha Invernal é que Eluna de fato pertence, cuida e faz parte da primavera, do Sonho Esmeralda ou da vida em si. Em Corte ou Prócer diz o seguinte, a Rainha Invernal está ligada à sua equivalente nos reinos da vida. Juntas personificam o equilíbrio do grande ciclo. A sua equivalente, justamente porque nos reinos da vida Eluna é o mesmo que a Rainha Invernal nos reinos da morte. Do mesmo modo, no livro do colecionador de Shadowlands é dito que o Sonho Esmeralda e Ardena são galhos da mesma árvore. Então fica claro que Eluna e a Rainha Invernal são irmãs e filhas da própria vida. No caso, um dos primeiros que forjaram o universo, dando parte de si. Acredito ainda que em todos os reinos há sim uma parte da própria vida e que Onar é a parte no reino da Ordem e consequente irmã de Eluna e da Rainha Invernal. Então, podemos concluir que aquele pilar da criação, o qual chamamos Lágrima de Eluna, foi criado por Eonar e Eluna quando Azeroth foi ordenado pelos Titãs. Assim como agora a Rainha Invernal e Eluna forjaram essa Lágrima de Eluna, que é muitíssimo parecida com a que vimos em Azeroth. Mas há sim diferenças. Note que a de Azeroth tem uma base prata, enquanto a de Ardena é tipo uma madeira. A de Azeroth é bem azul, a de Ardena tem um vislumbre de verde. Está claro que são diferentes. São duas. Dito isso, podemos imaginar que sim, há uma irmã delas na desordem também, ou pelo menos a lógica é que tenha. Então, lendários, veremos que a organização das forças vai bem além do que conhecemos, mas entraremos nesse assunto num próximo vídeo. Não esquece de se inscrever no canal e deixar um like para assistir quando sair, mas vamos voltar ao assunto desse vídeo. Ficou claro que, após Ardena, tem o Sonho Esmeralda, para onde a Rainha do Inverno supostamente vai enviar as almas dos Elfos Noturnos, que estão em Ardena. A pergunta que cabe aqui é, eles voltarão à vida no final? Para Azeroth? Será? A Rainha Invernal então diz, começando com essa. Será que ela está falando da Tyrande? Ou da Lágrima de Eluna? Eu concluí que ela está falando de Tyrande, que não morreu, então nem faria sentido estar ali, mas ela devia estar vivendo em seu mundo, em Azeroth, e não nos Reinos da Morte. É então que Eluna diz, Tyrande me invocou. Ela deve escolher vingança ou renovação. E fecha os olhos,
Gente, aqui tem muita coisa a ser falada, mas vou deixar para o final algumas partes. Vamos focar no seguinte. A Rainha Invernal queria aparentemente enviar Tyrande de volta a Azeroth, mas Eluna avisa que Tyrande a tinha invocado e que antes de ir ela precisava escolher se queria vingança ou renovação. Não dá, gente. Eu vou ter que entrar nesse ponto agora. Depois de Eluna impedir Tyrande de matar Sylvanas e completar a sua vingança, finalmente! Contudo, o poder da noite se esvai. Uma vez mais, ela impede sua vitória. Mãe Lua, não me abandone! Acabe com isso! olha isso. Até Sylvanas diz... Uma vez mais, ela impede sua vitória. A desgraçada da Eluna nega a vingança, tirando os poderes de Tyrande. Daí agora ela vem com... Tyrande tem que escolher vingança ou renovação. Tá louca essa Eluna, é? Tyrande escolheu e ela, Eluna, negou. Agora eu vim perguntar de novo? Sim, eu sei, muitos têm dito que Eluna não deixou Tyrande matar pelo pacto que ela fez aqui. Eluna, chegou a hora. Inqua Melanar. Mas, gente, desde o começo do ritual, Eluna já sabia qual era o objetivo de Tyrande. Matar Nathanos e Sylvanas. Nathanos ela matou fácil, rápido. E agora, quando é Sylvanas, Tyrande precisa fazer um outro pacto para terminar o que começou? E mesmo que Tyrande morresse, dizem que ela não deixou para Tyrande não morrer e ir para Gorja, mas não daria para Eluna segurar a alma de Tyrande, ou mesmo deixar ela ali em Ardenweald? No Grimório das Terras Sombrias é dito que Eluna, que fez os Whispers ou Fogos Fatos, não seriam arrastados para as Terras das Sombras. Se ela consegue fazer isso, por que não conseguiria segurar a alma de Tyrande em Ardenweald? Alguém me responde nos comentários, por favor? Eu preciso encontrar uma justificativa para essa cratera na lore. Note que depois de falar que Tyrande precisava escolher, Eluna fecha os olhos. Como se desse lugar a Tyrande para escolher, a câmera foca nas mãos dela sob as mãos da Rainha Invernal. Leva um tempo até que vemos a mão da Tyrande se fechando nos dedos da Rainha Invernal. É então que a lágrima de Eluna se torna luz e depois aquele pilar, muito parecido com o de Azeroth. Parecido, não igual. Concluímos com esse gesto que naquele momento Tyrande escolheu renovação. Mas isso devia ter uma cinemática, tipo Varian em Anduin, quando Anduin recuperou a espada de seu pai. Pelo menos aquilo precisaria, para deixar muito claro e não deixar mais buracos na lore. Mas não, os desenvolvedores de lore preferiram deixar isso implícito, ou seja, preferiram não deixar claro e assim muitos de nós precisa teorizar para entender ou explicar absurdos eventos dessa cinemática. Outro ponto interessante é que em todo o corpo da Tyrande tem estrelas, como se Eluna fosse as estrelas do céu, uma constelação, enfim. E os olhos dela não são azuis, são brancos como a luz da lua. Por fim, o ritual termina. A lágrima de Eluna se materializa e voilá! Outro ponto interessante é a luz dentro da lágrima de Eluna. Claro, pode ser simplesmente a lágrima de Eluna, mas alguns têm teorizado que é a alma de Tyrande. Eu gostaria muito que fosse. Explicaria a pacificação daquela Tyrande vingativa que conhecemos em Battle for Azeroth. Tyrande para de levitar, e ao levantar a cabeça seus olhos voltam para os originais azuis, deixando claro que sim, Tyrande encontrou o seu equilíbrio e voltou ao, entre aspas, normal. Eu me questionei, por que Tyrande não voltou a usar aquele vestido lindo que ela ganhou no Cataclismo? Segundo o que eu entendi, a explicação é que ela continua com os poderes da Guerreira da Noite, só que agora controlados pela harmonia de Eluna.
Eu espero que isso seja verdade, porque na minha opinião essas novas vestes dela são incompatíveis com ela. E esse novo cabelo / penteado deixam ela bem inferior à elfa bem vivida e empoderada que ela é. Outra justificativa básica é que o senhor desenvolvedor de lore não quer que Tyrande ofusque a sua preciosa Sylvanas. Eles estão tentando a todo custo deixar Tyrande feia ou mal vestida. É lamentável a campanha para fazer de Sylvanas uma querida malvadona. Bom, depois dessa cena, Chandris pergunta a Tyrande se ela está tudo bem, se ela voltou. Tyrande confirma e pronto. Chandris fala da voz de Eluna, que é linda e triste, e pergunta sobre o futuro dos Elfos Noturnos. Tyrande disse que Eluna não falou para ela qual seria o destino dos Elfos Noturnos. Ainda não. É um desleixo total com a lore e com a inteligência de quem acompanha. Qualquer um teria a atitude de perguntar à Rainha Invernal, de questionar, de buscar entender tudo aquilo da melhor forma, mas todos simplesmente falam da voz de Eluna e da restauração de Ardena, somente e unicamente isso. Enfim, para esse vídeo não ficar igual ao do Garrosh com uma imensa meia hora, assistam o Teorizandro 37. Tyrande perdoa Sylvanas e desiste da vingança por Teldrassil. Tá aqui no card, aqui no canto direito do vídeo. Como o título já diz, ou que parece, a Tyrande desiste da vingança. Tudo o que aconteceu será aparentemente perdoado e vão focar em derrotar o Jailer. A Sylvanas já vimos na cinemática final do 9.1, que está a caminho de uma redenção, recuperou sua alma e já estão dizendo para impedir o Jailer. Ai ai, só falta agora a Blizzard empurrar Sylvanas e a Tyrande juntas para derrotar o Jailer. É só o que está faltando. Depois vão tomar uma xícara de chá no que restou de Albertine, contemplando a ruína de Teldrassil que até hoje fumaça as mortes e o sofrimento de dezenas de elfos noturnos e famílias inteiras, destruídas para sempre na maior cremação em massa da história de Azeroth. Justiça? Coerência? Vingança? Esqueça tudo isso. A Blizzard claramente está disposta a tudo para manter a sua amada Sylvanas de pé e inabalável. Você me pergunta, então como você queria que a Eluna tivesse aparecido, Andro? E eu te respondo, quando Teldrassil estivesse sendo queimada e invadida pelos orcs, uma criança, a Finel que conhecemos em Elegia, estaria ali em meio às chamas e à morte iminente. É então que... Era essa Eluna que muitos de nós esperávamos, e não uma criança brincando com vidas mortais e tentando erroneamente ajudar a sua irmã, que mais parece sua mãe. Lamentável, decepcionante. Esperamos anos para mais um fracasso vergonhoso.
E você, o que é que acha de tudo isso? Tirande está certa em desistir da vingança? Ou não tem lógica e precisa sim matar Sylvanas? Ela não fez certo em deixar os elfos noturnos morrerem? Ou ela os traiu trazendo-os de alimento para sua irmã? Você ficou satisfeito com a aparição de Eluna? Ou fica completamente decepcionado com a falta de um corpo físico para ela? Deixe suas teorias e opiniões nos comentários e não esquece de deixar o like e se inscrever no canal clicando no sininho para não perder os próximos. Muito obrigado por assistir até aqui. Nenhuma palavra, somente dor. Até a próxima.